Salmo 51. Tema: as necessidades do pecador. Autor: Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o seu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Não desprezarás. Por tua bondade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre teu altar. Meu irmão, minha irmã, este é um salmo clássico de um pecador arrependido. Natã repreendeu Davi porque ele se deitou com Batseba. Ele não precisava fazer isso. Mesmo sendo o rei, ele não tinha autoridade de roubar a mulher do próximo e mandar matar um bom homem. Ele tinha outras mulheres e não precisava desejar aquilo que não era seu. Depois de surpreendido pelo próprio Deus, através do profeta Natã, Davi reconheceu suas necessidades como pecador. O pecador precisa reconhecer as suas necessidades para reatar a comunhão com Deus. As necessidades do pecador são preenchidas somente por Deus. Os nossos pecados são muitos, porém as misericórdias do Senhor são maiores. Ele pode apagar os nossos pecados por causa de sua compaixão. E ele fez isso através de Jesus em seu sacrifício perfeito na cruz. Olha o que diz o verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Muitos conhecem a história do menino negro que sentia que sua vida era suja porque os amigos malvados zombavam da cor de sua pele. Ele procurou o melhor sabão e até machucou a sua pele de tanto esfregar. Mas alguém explicou que a cor de sua pele não era problema algum, mas que havia uma mancha que todos deveriam se preocupar e que não havia nenhum sabão no mundo que poderia limpar. É a mancha do pecado. Essa história serviu muitos anos de inspiração para um dos corinhos mais cantados por crianças e adultos. O pecador tem a necessidade da compaixão de Deus para lavar os seus pecados. Olha o que diz o verso 2. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você lembra da letra dessa música? Dizia assim: o sabão lava o meu rostinho, lava os meus pezinhos e lava as minhas mãos, mas Jesus
para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Muito lindo, né, meu irmão, minha irmã? O senso de pecado enche o pecador de um incômodo insuportável. Não há nada que resolva o problema do pecado senão o perdão de Deus. O pecado não sai da frente do pecador. A sua memória fica impregnada do aroma do pecado. Nós somos livres em Cristo Jesus e Ele levou nossos pecados na cruz. Precisamos nos apropriar da sua misericórdia. Olha o que diz o verso 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. A consciência de pecado nunca será verdadeira se o pecador não admitir que a sua transgressão é muito contra Deus do que contra aquele que ofendemos. Davi não apenas mandou matar Urias e adulterou com Batseba. Ele ofendeu diretamente a santidade de Deus que o criou. Olha o verso 4. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Os atos pecaminosos do dia a dia são um reflexo da natureza recebida de Adão. Os pais geram uma criança em pecado, ou seja, na situação de pecado. Será apenas uma questão de tempo para que essa criança comece a produzir os frutos malignos do Éden. Precisamos da compaixão de Deus, pois estamos escravizados num corpo pecaminoso. Não fosse o Espírito Santo habitando em nós e a restauração de Jesus Cristo com a sua justiça, não teríamos nenhuma chance de acertar diante de Deus. Olha o que diz o verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Aquilo que agrada a Deus não podemos oferecer. Ele quer sinceridade de coração. Ele quer encontrar sabedoria no recôndito de nossa alma, ou seja, no lugar oculto onde só Ele conhece. Temos a necessidade da compaixão dele para que possa encontrar sinceridade em nosso coração, renovado pelo perdão de Jesus. Verso 6 diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Sem a compaixão de Deus, estaríamos perdidos e sem perdão. Mas Ele nos viu e se compadeceu de nossa situação. O pecador precisa do perdão. Ninguém está em posição de rejeitar a oferta de perdão, que é o único remédio contra a culpa, seja do incrédulo como do crente. A purificação é obrigatória se alguém vai servir a Deus. Quando o povo de Israel estava para fugir do Egito, Deus mandou aspergir com isopo as ombreiras das portas. Isopo é um tipo de folhas labiadas, as quais são usadas para aspersão. O salmista necessitava da aspersão de Deus e não de algum sacerdote. Quando Deus nos purifica, ficamos mais alvos do que a neve, ainda que os nossos pecados sejam como o carmesim, isto é, vermelho vivo. O sangue de Jesus Cristo nos purificou. O verso 7 diz assim: purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. A necessidade do pecador é o alívio, mas este não vem de palavras lisonjeiras de outros pecadores ou da psicologia da consciência limpa. O pecador necessita ouvir do próprio Deus que está puro. Deus é quem esmaga os ossos do pecador. O pecador traz uma sensação de peso esmagador. Só quando ouvimos de Deus o perdão é que nos sentimos aliviados. Através da obra consumada da cruz, temos que ter a consciência que nossos pecados já foram perdoados. O perdão de Deus já está à nossa disposição, mas precisamos ter fé para nos apropriarmos dele. O verso 8 diz assim: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. O salmista sentia que Deus estava encarando os seus pecados. Ele entendia que Deus olhava com reprovação, e isso era impossível suportar.
Ele precisava que Deus apagasse os seus pecados e que não olhasse dessa maneira para ele. Hoje, sofremos consequências com os nossos pecados. Deus não olha para o seu pecado, pois ele tem uma aliança com o Filho. Nós sofremos por culpa de nossas escolhas. Que isso fique bem claro. Verso 9 diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. O problema do pecado, meu irmão, minha irmã, se repete. Por isso, o crente precisa de um coração renovado. O incrédulo precisa de uma nova natureza. Precisamos de purificação para as próximas vezes. Um espírito inabalável não é aquele que não peca mais, mas é a firmeza de buscar a purificação de Deus. Olha o verso 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Com a habitação permanente do Espírito Santo, não há mais o perigo que havia nos dias do Antigo Testamento. Porém, mesmo com a habitação permanente do Espírito de Deus em nós, ainda há a possibilidade de apagarmos, extinguirmos, entristecermos o Espírito Santo. A vida do crente ficará inativa se estiver em pecado. O verso 11 diz assim: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ainda hoje é possível perder a alegria por causa do pecado, pois isto equivale a entristecer o Espírito que habita em nós. Satanás não consegue tirar a nossa salvação, mas ele luta para tirar a alegria da salvação. O cristão precisa de purificação, que é a única maneira de servir a Deus voluntariamente. Nós não trabalhamos para Deus nos perdoar, mas trabalhamos porque fomos perdoados. O verso 12 diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Um pecador arrependido e purificado tem a motivação correta para o evangelismo. Quando nos sentimos leves, podemos carregar o peso de outros. A purificação é a mola que impulsiona o crente para servir a Deus e aos outros. O verso 13 diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecados se voltem para ti. Essa é outra necessidade do pecador: a purificação de Deus. Ninguém se purifica a si mesmo sem o ensopo de Deus aspergido em sua vida. Jesus Cristo aspergiu seu sangue purificador, e através deste sangue podemos servir a Deus voluntariamente. Davi era culpado de crime de adultério e, além disso, era culpado de crime de sangue, pois colocou Urias à frente dos inimigos para ser morto. Em nossa sociedade, o adultério deixou de ser um crime e, infelizmente, o assassino tem muita chance de reingressar à sociedade, o que invariavelmente serve apenas para repetir o seu crime hediondo. Davi tinha um coração ligado ao coração de Deus e por isso o pecado lhe pesava tanto. Ele precisava de livramento da culpa. Essa é a maior necessidade do pecador. Olha o que diz o verso 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. O pecador não sente desejo algum de louvar a Deus, mas Davi sabia que a compaixão de Deus, juntamente com a purificação e o livramento, o motivariam novamente a louvá-lo. Como diz o verso 15: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Davi não tinha chance alguma diante de Deus, pois não havia sacrifícios para o adultério e assassinato. Não há como alguém ter o livramento de Deus oferecendo a sua própria vida em serviço ou qualquer outra atividade. Somente o perdão de Deus absolve o pecador de sua culpa. Se Deus se agradasse do dinheiro, do trabalho e da boa vontade do pecador de ser perdoado, talvez muitas pessoas seriam salvas. Mas ele só se agradou de seu filho morto na cruz em favor do pecador. Somente na cruz de Cristo há libertação.
O verso 16 diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. O pecador necessita do livramento de Deus, mas este só vem mediante a humildade do pecador. Quando há um senso do pecado e vontade de mudança, Deus não despreza. Todo sacrifício, seja de dinheiro ou tempo, não resolve o problema do pecado. Deus quer aquilo que talvez seja o mais difícil para o pecador: o quebrantamento. Conforme diz o verso 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Este versículo, alguns pensam, foi um acréscimo dos judeus que estavam no cativeiro babilônico. Se não for isso, talvez seja uma profecia de Davi, indicando a destruição dos muros de Jerusalém. De qualquer forma, o pecador tem a necessidade do livramento e da reedificação de sua vida que foi derrubada pelo pecado. No verso 18 diz assim: por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Que fique claro isso, meu irmão, minha irmã. Primeiro a solução para o pecado, depois a adoração e serviço. O cristão não pode sequer tentar agradar a Deus se não resolver confessar a Deus o seu pecado. O incrédulo não será aceito por Deus enquanto não aceitar o sacrifício de Jesus Cristo por ele. O pecador precisa sentir a necessidade de livramento. Toda a obra feita por suas próprias mãos não o livrará de seu estado de pecado. Davi sentiu o peso do pecado com a intervenção de Deus através de Natã. Nós precisamos da compaixão de Deus, da purificação dele e do seu livramento. Assim estaremos livres para louvá-lo e servi-lo voluntariamente. O verso 19, encerrando esse salmo, diz assim: então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.